Ouvi dizer que a psicologia aqui pode ser pensada. Junta-te à neve, calcorreia esta estrada. Há tanto para perguntar. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Ouvi Dizer da ANEP. Esperamos que nos estejam a acompanhar e que possam ter ouvido e visto os episódios anteriores. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Adriana e talvez por não ser uma das aplicações da psicologia mais abordadas, hoje decidimos conversar um bocadinho acerca da intervenção humanitária, tendo em consideração a saúde mental e o contexto pandémico. Neste episódio do podcast Ouvi Dizer, contamos então com a presença do psicólogo, também músico, compositor e fotógrafo Raul Arte. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Talvez começássemos por lhe pedir que desse a conhecer aos nossos e às nossas ouvintes, contando um bocadinho do seu percurso pela psicologia e pelas outras áreas mais artísticas que também acaba por se interessar. Ok, obrigado pelo convite, pessoal, antes de mais. Eu comecei no HIV, eu comecei em teste de HIV-Sida, estive lá 10 anos a fazer testes rápidos de HIV aqui no Porto, que tem o maior centro de aconselhamento e detecção de HIV anónimo do país, portanto permitiu-me trabalhar um pouquinho em crise, não é? Quando dávamos resultados positivos, também com trabalhadoras sexuais e população dependente de drogas, ou seja, diversificar um pouco o tipo de população com que nós trabalhamos. Depois, eu acho que fiz a minha primeira missão ainda quando estava no CAI, exatamente. Fui para o campo de Mória a primeira vez, em 2016. Entretanto, quando voltei, passei para os cuidados de saúde primários, que é onde eu estou agora, aqui em Portugal, nos centros de saúde. E depois entrei para Médicos Sem Fronteiras. E então, desde aí, também voltei ao campo de Mória com outra ONG, mas já estive em contexto de terrorismo, epidemia, catástrofe natural, desnutrição e pronto. Para além disso, já antes de sequer começar no curso, já era músico e ainda sou. E ultimamente as duas coisas têm-se cruzado, ou seja, acho que é natural, mas as composições têm sido muito influenciadas pelas missões e surpreendentemente acabou por ser uma forma de intervenção também nas comunidades que tentamos ajudar. Aliás, tem músicas que entretanto foram até... Há uma música que eu sei que pelo menos esteve então associada até à mutilação genital feminina, não foi? Sim, exatamente. Foi a música de Bissau que foi usada pela ONU numa campanha de sensibilização. Lá está, isso foi uma das tais surpresas boas. Sim. Doutor, se calhar também perguntávamos o que é que o levou a tomar a iniciativa de partir para o terreno e acabar por integrar equipas de emergência humanitária? Como é que surgiu aqui? Em primeiro lugar, não pode tratar por doutor nem você, mesmo que seja num podcast, porque não se cria aquela aliança terapêutica, estás a perceber? Não consigo. Depois foi em 2016, porque nós, nessa altura, e eu sou daquela geração Ryanair, sabes? Em que nós começamos a viajar pela Europa à vontade e apareceu o euro e nós todos falávamos inglês e às vezes até acho que a gente se sentia mais europeu do que português, não sei, dava pica. Eu fazia couchsurfing, ou seja, recebia muita gente cá, blá blá blá. Começas a ver, depois da Guerra da Síria em 2011, as imagens sempre na televisão dos refugiados, não é? A saírem aos milhares, aos milhões. A minha irmã esteve em Budapeste e contactou com muitos deles que estavam a dormir na estação, porque nessa altura eles podiam atravessar os países europeus. Porque eu também sou da geração sem fronteiras na Europa, que tu podias atravessar à vontade. Eles podiam atravessar e chegar ao país que quisessem para pedir asilo, mas em 2016 a Europa fez um acordo que ainda está em vigor com a Turquia e com a Grécia, que basicamente dizia assim: vocês mantêm essas pessoas aí, elas não passam mais. Em troca, nós damos dinheiro à Grécia, damos dinheiro à Turquia, e em troca, se calhar, a Turquia entra para a União Europeia. E eu lembro-me perfeito, não sei porque é que isto me bateu, mas até me lembro onde é que estava, e quando li a notícia, achei a coisa mais hipócrita de sempre. E percebi que ia ser desumano o que iria acontecer a seguir.
Isto foi em março, depois em junho Portugal foi campeão europeu e também o contraste da mobilização das pessoas para uma coisa e para outra também foi um bocado impactante. Nada contra o futebol, não é isso que eu estou a tentar dizer. Só estou a tentar dizer é que para algumas coisas é tão fácil a gente mobilizar-se. E eu até entendo porquê. Porque tu sabes o que é que tens de fazer e é óbvio e é limpo, digamos assim, que é a vantagem do desporto. E por outras coisas, tu nem sequer percebes que tens o poder de as alterar. Pronto, então mandei-me para o campo de memória em 2016. Foi assim que comecei. Não sei se esta resposta foi um bocado longa. Peço desculpa. É assim, como o Raul estava a dizer, todos nós já vimos imagens ou ouvimos algum testemunho da vida de um refugiado nos campos. Mas na sua perspectiva, de quem já esteve no campo e conseguiu identificar ameaças à integridade humana, quais é que são as principais dificuldades que os refugiados acabam por enfrentar? É difícil eu explicar. Só, por exemplo, eu digo a palavra frio e demoro não sei quantos milésimos a dizê-la, mas para te transmitir o que é o frio, não consigo. Não consigo. Nem eu próprio. Estás lá um dia a trabalhar, ok. Mas ao terceiro dia, na primeira missão, eu até dormia dentro do campo. Nós éramos a única equipa emergência dentro do campo. Tu tens, eu nem sei como é que é descrever este momento, mas tu imaginas, tu pensas, porra, já não aguento mais. Como é que está a gente aqui há mais de um ano? Ou há 2 anos? Só pelo frio, certo? Não morreu ninguém da minha família. Não morreu a minha família toda, certo? O meu pai não foi degolado à minha frente. Eu não fui torturado pelo Estado Islâmico. Eu não tive de sair de casa há meses ou anos. Se calhar fui traficado sexualmente, detido na Líbia, vendido na Líbia. Vi pessoas a morrerem no bote de travessia do Mediterrâneo, ou fui espancado pela polícia turca, ou tentei atravessar 3 vezes e 3 vezes falhei, ou não sei o que é que se passa, o que é que acontece, como é que está a minha família já há meses, porque perdi o telemóvel. Por isso, se eu não consigo entender, e já lá estive, não te consigo transmitir. E por isso é que às vezes as imagens têm, às vezes não, muitas vezes têm mais poder do que isso. Ouvir as pessoas tem mais poder do que isso. E as músicas também. E dar mais voz a essas pessoas, não é? Eu caio muitas vezes nessa armadilha. Por exemplo, agora não deveria ser eu a falar aqui, deveria ser um psicólogo afegão, imagina. Transmitiria-vos muito melhor isto e com muito mais direito a fazê-lo. Pois, de certa forma, o percurso acaba por ser. Até que ponto é que temos essa. É que podemos ter essa voz, não é? Um bocadinho pelos outros. Sim, é um equilíbrio difícil que eu tenho muitas vezes no ativismo. O equilíbrio entre tu dares voz a alguém ou falares na vez de alguém. Estás a ver? E é muito. Tens de estar ciente disso e tentar dar o palco a maior quantidade de vezes possível às pessoas que realmente interessam, não é? E às vezes isso não é fácil, porque é muito mais fácil convidarem-me para uma entrevista e eu, claro, do que dizer, olha, se calhar tenho aqui amigos sírios aqui no Porto, ou afegãos aqui no Porto, ou moçambicanos aqui no Porto, exatamente. E acho que o pessoal que é ativista cá tem esse desafio, sim, sem dúvida. E é de prever que com o percurso percorrido e as condições e a incerteza também da vida dos refugiados, por estarem não só separados da família, mas por não poderem regressar a casa, tantos exemplos que também já deste, acabem por estar também mais vulneráveis, tanto emocional como psicologicamente, certo? E os campos, face a isso, têm equipas de psicologia ou psiquiatria suficientes para supervisionar? Pois. Não. Eu estou a fazer um esforço para não morrer e não é por desrespeito a ti. É porque. Não é mesmo. E a situação não tem piada, mas é tão irónico, dramático, não é? É tão óbvio o que tu disseste. É aquele tipo de coisas que não faz sentido porque é que ainda acontece em pleno século XXI e num sítio como um campo de refugiados, basicamente. Exatamente. E ainda bem que a minha primeira missão foi no campo de memória, porque aprendi logo essa lição nos primeiros dias, que é tu vais para lá tentar ajudar as pessoas, mas tu és europeu. Exato. E esta é a tua Europa e a tua Comissão Europeia, não é? Que não
cumpre a lei, porque há uma lei europeia de condições de recepção, acho que é assim que se diz em português, em que determina os serviços que as pessoas têm de ter. Há guidelines internacionais que determinam o número de latrinas, a distância para cada ponto de água dos campos, não é? Nada disto está a ser cumprido. Portanto, é revoltante e desanima e E está mesmo perto. triste. E está mesmo perto de nós, não é? E eu não acho que está perto, acho que somos nós. Percebes? Porque se é a Comissão Europeia que gera os campos e eu Pois. sou europeu, isso sou eu. Podemos Entendes? diretamente contribuir para. Sim, eu não quero aqui puxar muito pela culpa, porque a culpa é um bocado imobilizadora. E eu quero exatamente o contrário. Um bocadinho de revolta, com um bocadinho com muito empowerment. Ou seja, tu podes mudar as coisas. Nem precisas sair daqui. Essa é muito mais a minha mensagem. Não é porque é uma mensagem fixe. É só porque eu acho que é realmente a melhor aposta para mudarmos as coisas no terreno. E pronto, faço também esse percurso. E sim, não há essas equipas de psicologia e psiquiatria suficientes, mas de que forma é que, e se houvesse, será que valeria o esforço de tentar intervir junto dessas pessoas? Porque a verdade é que elas têm esse percurso, mas também não estão estáveis num campo, porque não têm a vida ideal ou a que pensariam ter quando estavam no seu país de origem, não é? Até que Sim, ponto? exato. Nós temos um conceito, não sei se é conceito, uma analogia muito útil da intervenção humanitária e não só, em crise e catástrofe também, que é uma pirâmide de intervenção psicossocial. E a base é segurança, higiene, abrigo, essas coisas todas, certo? Isso é a base. Sem isso não há saúde mental. E sem isso não há saúde física. Né? Portanto, isso é o principal. Até as organizações humanitárias têm muitas vezes essa responsabilidade, que muitas vezes é um dilema, que é se põe a boca no trombone, se pressionam os governos e a Comissão Europeia, blá blá blá, para assegurarem essa base da pirâmide, porque são obrigados a fazê-lo, correndo o risco de sofrerem represálias, serem expulsas do campo e já não podem atender as pessoas. Portanto, isto é um dilema ético todos os dias no terreno. Mas não é um dilema ético para nós, que estamos aqui em Portugal e somos cidadãos, que é pressionar o governo, pressionar o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o governo grego, a Comissão Europeia e blá blá blá, para fazerem aquilo que são obrigados a fazer. Isso para nós é um no-brainer. Eu não gosto de usar estrangeirismos, mas agora não me ocorre. Isso podemos mesmo fazer, não ocupa assim tanto tempo, lá estou eu outra vez aí mais pelo pragmatismo, porque tem de ser, não é? Tu tens aulas, depois vais à tua aula de yoga, vais fazer o teu zumba, não é? Não vais tirar a semana toda para montar uma campanha de ativismo. Algumas das pessoas vão, outras não. Se quiserem, mandem uma mensagem, pessoal. Ok? E vamos a isso. Mas se não quiserem, também podem contribuir, é aí que eu quero chegar. Ok? Podes fazer meia hora por semana e está top. Respondendo à tua questão, essa é a base, certo? E mesmo tu, enquanto técnico de saúde mental, quando estás no terreno, tu assinalas essas necessidades. Podes dizer à tua organização, à tua coordenação ou até à tua equipa logística, depende com quem vais, mas diz, olha, esta secção falta aqui uma latrina, um ponto de água, para eles construírem, porque tu tem de ser óbvio, tem de ser claro como água para ti, que se isso não existir, não há saúde mental, certo? Pronto. Posto isto, como isso não acontece no campo, o trabalho de saúde mental que tu podes desenvolver é obviamente limitado, ou seja, tu não podes, imagina, fazer terapia cognitiva de trauma num contexto que não é ele próprio seguro. Claro. Percebes? Um dos gatilhos de trauma, uma das fontes traumáticas destas pessoas é o próprio campo. Porque tu estás num sítio à noite que não há luz, ouves pessoas a serem esfaqueadas, não é? Acordas de manhã a uma miúda de 3 anos violada à porta do quarto de banho, como aconteceu em dezembro, neste novo campo de Moura 2.0. Por isso tu não tens as condições necessárias para fazer este tipo de trabalho em trauma, ok? Mas há coisas que tu podes fazer. Podes fazer primeiros socorros psicológicos em momentos de elevado distress, podes gerir ataques de pânico, podes dar psicoeducação, que é das principais armas que nós temos, para gerir estes tipos de coisas, ataques de pânico, dissociações, ou seja, formar a família, os amigos dessa pessoa, como podem lidar quando ela tem um surto psicótico ou quando a pessoa tem um ataque de pânico, ou pessoas que estão com o humor muito comprometido, com funcionamento depressivo,
podes sugerir a ativação comportamental e imagina, por exemplo, num campo tu podes caminhar, não é? Parecendo que não, tem um impacto neuroquímico bastante relevante no humor, se tornares isso uma rotina. Podes sugerir atividades de lazer e sociais em centros comunitários ou outras ONGs. Pronto, estão a perceber onde eu quero chegar, acho eu. Estou a dar aqui Sim, exemplos de tudo coisas. para distrair, de certa forma, não é? Não é só. Distrair um bocadinho as pessoas. Sim, mas não é só distrair. Por exemplo, se tu fores intérprete, tu te sentes que estás a ser útil. Não é só o facto de distrair. Tem uma recompensa própria. Não só neuroquímica, mas também a forma como tu te vês a ti próprio é diferente do que se estiveres só sentado o dia todo ou do que se estiveres a ajudar alguém. Altruísmo, por exemplo. É uma ferramenta que eu falo muito e que acho que ninguém fala. Mas tu teres comportamentos de altruísmo é sempre bom para ti. Sempre. É raríssimo não ser. Só pessoas que têm talvez um esquema de autossacrifício, por exemplo, para usar aqui a grelha da terapia dos esquemas, é que podem estar a reforçar um esquema negativo. Pronto, ou seja, este é o tipo de intervenção que nós podemos ter. Eu estou-te a falar de intervenção dentro do campo que eu fazia com BRF, mas, por exemplo, MSF, e eu não fui com MSF para Mória, tenho uma clínica fora do campo, e aí sim tem psicólogos e psiquiatras, e fazem counseling individual, counseling de grupo, psicofarmacologia, conseguem ter um tipo de intervenção diferente, porque conseguem agendar acompanhamento regular com as pessoas, que a nossa equipa emergencista dentro do campo não consegue, não é? Obviamente que, por exemplo, quando eu fui lá da última vez estava tudo entupido. Eu não tinha para quem referenciar pessoas com ideação suicida concretizada e planeada, nem pessoas com surtos psicóticos, nem nada disso. Não havia para quem encaminhar. A Ilha de Lesbos tinha um psiquiatra do governo grego e os da MSF e de IRC estavam cheios, digamos assim. E Médicos Sem Fronteiras, ou seja, as organizações ficam todas dentro do campo? Não. E a primeira vez que eu fui para lá foi em 2016 e Médicos Sem Fronteiras já estava fora do campo, precisamente num gesto que falamos há pouco, de advocacy, em conjunto com um comunicado, acho eu, que deve ter sido assim, conhecendo agora como nós trabalhamos, em concordância com um comunicado de imprensa que devem ter emitido, disseram: nós não trabalhamos dentro deste campo porque estas condições são inadmissíveis, e então, com um gesto simbólico, puseram a clínica fora. Dentro do campo, eu fui com o BRF, Boat Refugee Foundation, que é o único serviço de saúde estou a falar de saúde física, que há dentro do campo à noite. Às vezes, com BRF, vai um psicólogo, uma enfermeira especializada em psiquiatria, assim que eles chamam, e pode dar este apoio mais diferenciado a nível de saúde mental. E em termos de números, estamos a falar de quantos profissionais de saúde para quantas pessoas que precisam? Eu cheguei lá a estar, estavam lá 20 mil pessoas, não é? E nós éramos para aí 6. Ok? E eu já cheguei lá a estar com menos pessoas, para aí 13 mil pessoas, e sei lá, numa noite ter 3 ou 4 pessoas esfaqueadas, menores esfaqueados, ter pessoas com inalação de CO2 porque fazem fogueiras dentro da tenda para se aquecerem, mas depois inalam CO2, sei lá, sarna, pessoas dissociadas, ou seja, que não sabiam onde é que estavam, não se lembravam da última conversa, não controlavam os fígados à noite, sempre que as vias tinhas de repetir tudo porque não recordavam, possivelmente, não sei, mas sintomas associados a eventos traumáticos, não é? Sei lá, é horrível, é inadmissível e a saúde mental... É surreal, no mínimo. Sim. Houve uma cena em 2016 que isso foi mesmo surreal, que eles disseram no altifalante que iam contar as pessoas perceberam mal, acharam que estavam a dizer no altifalante que iam levá-las para Atenas, para o continente, para seguirem pela Europa. E quando eu entro no campo à noite está tudo em festa. Fizeram fogueiras com pneus, andavam a dançar à volta das fogueiras, a dizer Moria is over. E nós sabíamos que não era nada daquilo, tinham percebido mal. Por isso... E eu já vi muita cena triste, mas aquela foi
das cenas mais inacreditáveis. Parecia, A expectativa que tinham criado, não é? Se calhar com aquela pequena informação de vamos sair daqui, pelo menos. sim, achavam que a Europa tinha aberto as fronteiras. E eu disse, 20 mil pessoas em festa. E pronto. Acho que não sei, nem a pessoa mais sádica fazia um guião destes. E nesse sentido, como é que se ultrapassam ou tentam ultrapassar as barreiras culturais e linguísticas? Linguísticas, suponho que tenham intérpretes, mas as barreiras culturais. Estás-me a perguntar especificamente no campo de memória ou em qualquer intervenção humanitária internacional? As duas. As duas coisas. Eu sabia que as duas coisas. De tanto modus operandi de cada organização, ou seja, podes trabalhar com intérpretes, não é? E eu prefiro não fazer assim. Prefiro uma coisa que fazemos muito em MSF. Tu contratas uma equipa local. Cabo Delgado, ataques terroristas, certo? O que eu fiz foi contratar, neste caso, 2 psicólogos locais, certo? Que depois eu ajudo, não gosto de ser muito coordeno, mas pronto, coordeno. Mas essas pessoas é que entendem a cultura, entendem os dialetos, entendem os gatilhos, entendem as expressões de luto, entendem as expressões de alegria, entendem as tradições, não é? Nós só trocamos impressões e eu ajusto um bocado as pessoas à lógica da organização, etc. Blá blá blá. Aprendo muito mais com eles do que eles comigo, ao contrário de toda a gente acha e quase toda a gente diz, porque nós temos temos a dizer que vamos lá capacitá-los, mas olha, eu estive agora na Bolívia e as minhas 2 psicólogas tinham trabalhado mais do que 1 ano num centro de atendimento de emergência a crianças abusadas sexualmente, a noite toda. Ora, e eu é que fui aprender, certo? E então é assim que dás a volta a responder a tua questão. Não é dás a volta, é assim que tu consegues ser eficaz naquela cultura e naquele contexto. Também podes trabalhar com intérpretes, como no campo eu trabalhava com BRF. Então são 3 pessoas na sala, na Índia também trabalhei assim. E pronto, é uma dinâmica diferente, não acho que seja de todo tão eficaz ou sustentável. Eu até já sugeri várias vezes, mas eles não querem, não sei muito bem porquê, que deviam trabalhar com psicólogos refugiados, que infelizmente estão lá meses e meses e podem, não só pela estabilidade, mas pelo conhecimento que têm, ter um trabalho muito mais eficaz do que tu. Mas tu não podes contratar pessoas que ainda não estão sob o regime de asilo, legalmente. Teria de ser sobre um regime de voluntariado. Então acho que pode causar questões éticas à organização. Pronto, é claro que antes de ir tens de estudar, ou convém que tu estudes, não é? O máximo que possas, aprender a cultura, etc. Sei lá. Eu quando fui agora para El Alto, na Bolívia, já sabia mais ou menos algumas estruturas comunitárias, porque nós trabalhamos muito em comunidade, em emergências humanitárias. E sabia mais ou menos o que procurar, mas foi a minha equipa local que me ensinou. A atuação junto, se calhar, das comunidades acaba mesmo por ser, não sei, se calhar a melhor opção, não é? Ou seja, isto porque nós temos os intérpretes, sim, dá jeito e se calhar a comunicação é rápida e tudo mais e perdemos menos tempo, mas instruirmos de certa forma alguém próprio da comunidade, não é? Acaba por ser um trabalho até permanente, ou seja, depois de sairmos do local, depois da atuação que vamos fazer, acaba por servir de algo, não é? Sim, ou seja, a sustentabilidade, sem dúvida, que é um fator, mas imagina, por exemplo, nos fogos de Pedrógão, que vinham psicólogos alemães para aqui dar primeiros socorros psicológicos às vítimas com um intérprete português. Tu gostavas? Eu não gostava. No mínimo, perde-se imenso na comunicação, e isso é o básico, e por exemplo, para não falar de todas as competências e da humanidade, porque eu acho que não é tão eficaz. Claro, e mesmo nas emoções, eu sei que eu aprendi isto, e se calhar vocês também, que há emoções universais e que têm fenótipos universais e lá lá lá. Mas, se quiserem, olha, já posso dar uma sugestão de um livro. A Lisa Barrett tem um livro que se chama How Emotions Are Made, sobre a teoria construída das emoções. E
Sabes quando tu lês um livro e pega numa coisa que tu achas que conheces bem e desfaz completamente a tua concepção? Lisa Feldman Barrett, How Emotions Are Made. Mas para mim fez todo o sentido, porque eu estou habituado a trabalhar noutros países e alguém me diz assim: olha, aquela pessoa está triste. E eu, tá? Fogo, eu não consigo perceber. Ou ao contrário, está muito contente. Eu, a sério? Porque o nível de construção, não só mental, mas também cultural, da expressão Uhum. das emoções, é muito mais alto que aquilo que eu pensava e que aquilo que a gente anda por aí a dizer. E está super bem fundamentado. E só para vos dar um exemplo, o Haiti, acho que é o Haiti ou o Tahiti, agora não sei, estou a parecer um ignorante, desculpem, mas não tem emoção, não tem emoção de tristeza. Desculpem, não tem emoção de medo, Ok. ok? E muitas das culturas que ela fala, não sei se é nas Américas Centrais, a emoção é muito mais uma coisa que tu tens quando estás com alguém. O conceito de podes estar triste sozinho ou alegre sozinho é estranho para muitas culturas. Tu achas que eu entendo sequer um décimo do que é isto? Nada. Pois como é que eu vou ser eficaz, já que supostamente eu tenho de ser um expert na gestão, que é outra palavra que eu não gosto muito, emocional. Bolha, por isso eu tenho de ter uma equipa local, ser humilde o suficiente para admitir estas coisas e aí talvez eu consiga dar o meu contributo. Estou a ser demasiado assertivo, não estou? Vou relaxar. Está tudo bem. Não, eu concordo com isso. Claro que há aspectos teóricos que são transversais na psicologia, no entanto, na psicologia e noutra área qualquer. No entanto, no que toca à cultura, a cultura ainda é muito mais básica do que qualquer tipo de curso, qualquer tipo de coisa que se aprenda num curso. Portanto, compreendo perfeitamente Exatamente. o que é que eu vou dizer assertivamente. E se calhar, pronto, no que diz respeito à pandemia, a notícia nos campos há de ter sido mais uma preocupação, não é? Tanto para as equipas que acabam por estar lá a atuar, tanto como para os refugiados. E num espaço em que é suposto existir um limite de pessoas, como é que é possível nós falarmos aqui de isolamento? Como é que é esta questão? Como é que nós podemos pedir às pessoas que possam ou não já sentir-se sozinhas, sem queremos aqui generalizar, mas como é que é possível nós pedirmos aqui que haja um distanciamento social nesse mesmo ano? Exato. Antes de eu começar a falar sobre isso, tenho de dizer que eu nunca estive no campo durante o Covid. Uhum, Estive em Cabo uhum. Delgado e estive agora na Bolívia, mas no campo de refugiados não. Portanto, tudo o que eu vou dizer a seguir confirmem tudo. Ponto número um. Ponto número dois, eu percebo a tua perspectiva, que é como é que eu vou pedir a alguém para estar isolado quando aquilo já é tão deprimente. Mas antes disso, tu não consegues estar isolado fisicamente num campo. Esquece a questão A de ficares quantidade de triste. pessoas que existem. É que tu nem consegues. Tens de estar 4 horas na fila para comer, não sei quantas para ir ao médico. E a tua tenda está colada à outra. Na tua tenda estão 5 ou 6 ou 7 pessoas. No contentor de menores não acompanhados só vai 20 ou 30. Por isso tu nem consegues. Nem é uma questão de ficares triste. É que não é possível. Percebes? Por isso é que todos os modelos eram catastróficos em relação ao Covid nos campos. Mas, pelo que eu sei e pelo que eu li, mas, outra vez, esta ressalva, confirmem o que eu estou a dizer. E confirmem o que eu estou a dizer, tudo desde que eu disse boa tarde, ok? Só porque acho que isso faz bem. E se eu disse meti água, por favor, digam. Pelo que eu sei, pelo menos nos campos da Grécia, as coisas até correram bem. Não houve tantas infecções como estávamos à espera. Mas houve um preço muito alto a pagar. As restrições foram extremamente severas. As pessoas não podiam sair no campo, ou podiam sair em grupos de não sei quantos. Os pushbacks, que não sei se sabem o que é, mas quando um barco vem da Turquia para a Grécia e é Uhum. ilegalmente empurrado outra vez para trás pela guarda costeira turca ou grega, dispararam porque, porque a estratégia foi essa, foi fechar tudo. As pessoas que são migrantes e refugiadas têm muito mais probabilidade de trabalhar em empregos mais vulneráveis de primeira linha, de supermercados, essas coisas assim. E não só têm mais probabilidade de infecção, como são aqueles que estão na primeira onda económica, que sentirem estas consequências económicas. Né?
os governos usaram estas medidas como desculpa para porem as ONGs fora, não permitirem, mais uma vez, gravar ou filmar lá dentro, esse tipo de coisas. Por isso, se calhar pelo lado da infecção a coisa correu melhor do que o esperado, mas confirmem o que eu estou a dizer, pelo amor de Deus. Mas por outro lado, houve uma sobrecarga ainda maior no sofrimento destas pessoas. E o número de travessias, este ano passado foi o mais baixo desde 2013, precisamente porque as fronteiras fecharam e os pushbacks aumentaram. Os pushbacks chegam a ser feitos da seguinte maneira, que é, tu vais num bote da Turquia para a Grécia, a polícia grega tira-te do bote, mete-te numa tenda, que parece assim uma tenda de índio mesmo, laranja, e envia-te em direção à Turquia. À deriva. Pois é isso que nós andamos a fazer às pessoas agora aqui na Europa. Pronto. Ouvimos dizer que com o vírus muitos dos serviços presentes nos campos acabaram por parar, comprometendo de alguma forma, e mais uma vez, o processo de encaminhamento dos refugiados para outros locais, nomeadamente para a Europa. Haverá alguma maneira da Europa poder facilitar ou restabelecer essas operações e acelerar o acolhimento dessas pessoas por parte de vários países? Ou... Claro. Para já, deve começar por cumprir a lei, certo? Ou seja, não pode fazer pushbacks, não pode enviar as pessoas para trás, porque as pessoas têm direito de pedir asilo, porque se Portugal arder todo com os fogos do verão, eu tenho direito de ir a Marrocos ou a Espanha pedir asilo, porque tenho chamas aqui deste lado da fronteira. Segundo, tem de cumprir as regras do campo, ou seja, se cumprisse não havia tanta gente aglomerada desta maneira, havia muito mais condições de higiene, era muito mais fácil prevenir a infecção do Covid. Terceiro, é obrigada a dar às pessoas condições de saúde físicas e mentais e acesso a cuidados de saúde física e mental, que não dá. Quarto, os procedimentos de entrevista para saber se podes ficar cá na Europa ou não, se tens direito a asilo, têm de ser, não podem entupir desta maneira. No final de 2019 havia milhares de pessoas à espera há 6 meses para uma entrevista. Eu tive intérpretes no início de 2020, quando lá estive a última vez, que a entrevista estava marcada para 1 ano para a frente. Quando há essas entrevistas... Mesmo assim nada garante, não é? Não, nada garante. Tu vais a uma entrevista tentar provar que tu tens direito a asilo. Não é isso que vais fazer. Mas quer concordes com este processo, quer não, ao menos tem de cumprir o que está estipulado. Pois, porque esse é outro ponto importante, e que se calhar vamos falar mais à frente, mas nós já concordamos em muito mais coisas do que aquilo que achamos. Tu até podes ser uma pessoa anti-imigração, mas tu não queres 4 pessoas afogadas por dia no Mediterrâneo como temos em 2021. Tenho a certeza absoluta que tu não queres. Até podes querer que eles vão para o país deles, mas não os queres afogados. Até podes querer que eles vão para o país deles, mas não queres aquela miúda violada no campo. Tenho a certeza absoluta. Por isso só estou a dizer para cumprir a lei e o procedimento. Ou seja, se é para fazer uma entrevista, tem de ser rápido, não vai ter 1 ano à espera. E não há falta de recursos, não há falta de capital social, ou, não é a palavra certa aqui, desculpem, de recursos humanos. Por isso, respondendo à tua questão, se isto acontecer, o impacto nestas pessoas já é totalmente diferente, certo? E isto é que é a base da saúde mental. Okay? E voltando, porque tu me perguntaste há pouco e fez-me lembrar uma coisa da pirâmide que eu esqueci de dizer há um bocadinho, mas já não lembro o que era. Mas daqui a um bocado já me vou lembrar, já falar. Da psiquiatria dos psicólogos. Isso é o topo da pirâmide. Portanto, estes cuidados básicos de higiene, água potável, é a base. Depois, a psicoeducação que nós falamos, para as pessoas terem ferramentas para gerirem os seus níveis de ansiedade mais ou menos normais, é o seguinte, que não precisa ser feito por um psicólogo, basta tu capacitares algumas pessoas. Depois tens pessoas que estão a ficar piores em vez de ficarem melhores, por exemplo, ou pessoas que têm um impacto na sua funcionalidade já significativo. Aí, se calhar, já um técnico de saúde mental, ou até podes, depende do contexto, porque nós às vezes trabalhamos em contextos, como vocês devem imaginar, não é que nada tem a ver com esta realidade, por isso não há psicólogos, certo? Mas podes trocar umas impressões ou capacitar um professor
para ser um lay counselor, para ser um counselor, não sei como é que se traduz lay counselor, e fazer este acompanhamento. E no topo é que tens uma proporção muito mais pequena de pessoas que precisam de psicologia clínica, psicoterapia, psicofarmacologia, certo? Quando tens uma catástrofe, é isto que acontece. Este topo são 3, 4% das pessoas. Mas o que é que acontece no campo de refugiados? Esta porcentagem é muito maior. Porque os filtros, se repararem, levam a que isto aconteça. Não é? As pessoas só saem do país porque algo muito mal aconteceu e depois são expostas, ou seja, são multitraumatizadas ou pluritraumatizadas. Esqueci-me agora do termo, isto afeta a minha credibilidade. Mas pronto, a ideia é que sofreram múltiplos traumas. Se eu for ao Ciclone Idai, como fui a Moçambique, foi aquele dia e foi perder a casa, o campo e a família. Pronto. Mas se eu for ao campo de Mória, foi a morte do meu irmão primeiro, depois a tortura do meu pai, e depois a minha casa foi à vida, e depois todo este percurso. O que os traficantes fizeram comigo pelo deserto, ou as pessoas que eu vi morrer. Há montes de relatos a atravessar o Saara em que as pessoas vêm, estão em caravanas e vêm as pessoas a cair e ali ficam. Porque os traficantes obrigam as pessoas a continuarem. E quando acampam, os traficantes violam as mulheres e eles nada podem fazer. E depois chegam à Líbia e são detidos, se vocês virem essas reportagens, e são torturados e extorquidos, porque são filmados a serem torturados, para esses vídeos irem para as famílias para mandarem 200 euros. Se não tiverem 200 euros, vão para outro grupo, são vendidos. Esse grupo faz a mesma coisa, mas pede só 100 euros. Portanto, quando a pessoa chega ao campo de Mória, as probabilidades de ter sintomatologia traumática ou perturbação psicológica já são maiores do que num contexto de catástrofe única, vou dizer assim. Isto também acontece em conflito armado. Na guerra tu és exposto a múltiplos eventos potencialmente traumáticos. Estou a falar mais, não estou? Vou-me calar agora. Não, e se calhar para mudar aqui um bocadinho o prisma e passar para, pronto, algo, ver um bocadinho a situação pela positiva, talvez aqui uma questão mais pessoal, fazendo aqui uma retrospectiva das experiências que, enquanto psicóloga humanitária, já vivenciaste, que aprendizagens é que pudeste retirar delas? Olha, foram duas grandes. A primeira é que as pessoas são, eu nem tenho palavras, mas há mesmo heróis. Mesmo. Em qualquer crise, catástrofe, tu vês alguém que estava desesperado e conseguiu parar tudo para ajudar outra pessoa. Isso é inacreditável. Pessoas que, sei lá, perderam tudo no ciclone. E estou a pensar numa pessoa em particular. Ele sabia exatamente onde é que estava, toda a gente na aldeia precisava de ajuda. E não só nos levou lá, como ainda levou essa pessoa ao colo, para 1 quilómetro, até ao nosso hospital. Ou no campo de Mória, vezes isso montes de vezes, também pessoal a levar outras pessoas nos braços, porque foram esfaqueados, ou sei lá. Nem tenho palavras. Essas pessoas são capazes de algo que eu acho que jamais seria capaz. Nunca É a na questão, vida. a questão da resiliência, não é? Também. A questão da resiliência também, ou seja, de como é que tu não ficaste afetado e como é que isto não te desfez. Mas ainda mais impressionante do que isso é como é que, para além disso, tu ainda colocas o bem-estar da outra pessoa à tua frente. E não é, e às vezes é espontâneo, outras vezes é tipo de pessoas que levaram esta travessia que eu vos falei, que levavam pessoas, era uma pessoa obesa e levou ele e o irmão assim aos ombros, quilómetros e quilómetros e quilómetros, para ele não ficar para trás. Essa é uma lição. A segunda é que para mudar as coisas nós conseguimos ter um impacto a partir daqui. E isso é preciso, mesmo preciso. Percebes? Se tu queres acabar com o sofrimento e com o trauma que há no campo de Mória, tens de pressionar aqui o teu governo a acolher mais gente, ou a tua Comissão Europeia a acelerar o processo, ou a cumprir a lei. Ou se queres que as pessoas parem de ser decapitadas em Cabo Delgado, tens de pôr esse assunto na mesa e falar, e falar, e falar sobre esse assunto e ter o trabalho de perceber se há algum grupo local em Cabo Delgado que diga, olha, é preciso pressionar o governo moçambicano, porque eu não faço a menor ideia se é preciso pressionar o governo moçambicano a aceitar a ajuda da ONU ou se isso vai ser ainda pior para a população local, eu não sei. E
identificando assim uma necessidade, então pressionar, falar, porque isso literalmente salva vidas. Olha, nós fomos ouvidos na Assembleia da República, aqui em Portugal, e passado 15 sobre memória, agora estou a falar sobre memória, e passado 15 dias o governo anunciou que ia acolher 500 menores. Isso, eu nem consigo arranjar uma analogia para comparar isso com a intervenção psicológica no terreno. Isso muda a vida de 500 pessoas. Estão a perceber? E foi por Zoom. Não tive de sair de casa. Só que não é óbvia a ligação. Percebes? Tens de fazer petições e tens de falar sobre isto e tens de fazer posts e tens de falar com as pessoas e às vezes fazer manifestações ou tipo de ações coletivas criativas, falar com a imprensa e tu não vês à tua frente a pessoa, sei lá, não vês a vida a ser salva. E então, como não vês, não te recompensa imediatamente e tu podes não ter a persistência que é necessária, porque é preciso muita persistência e trabalhar para o longo prazo. É uma maratona, não é um sprint. Pronto, foi as coisas que eu aprendi. Desculpa, já falei demais. Não podemos negar que muitas vezes nós tendemos a adiar muitos dos nossos objetivos, quer seja por falta de disponibilidade ou por falta de dinheiro ou por outra causa qualquer. No entanto, ajudarmos essa outra causa não nos é exigido que tenhamos que viajar ou até sair de casa, certo? Pois foi isso que acabei de dizer. Concordo perfeitamente com o que acabaste de dizer. Neste sentido, e enquanto cidadãos e cidadãs, o que é que nós podemos fazer para apoiar? Muita coisa. Olha, eu vou dizer, as primeiras coisas vão parecer fúteis, vão parecer platitudes, ou seja, coisas que é tipo, claro, óbvio. Mas é mesmo verdade, que é, primeiro, tens de procurar informação. Não estejas à espera que ela venha até contigo, porque eu estive em Cabo Delgado ano passado, fui evacuado, nós fomos atacados e nada, quase nada, certo? E se calhar se tu não estivesses lá comigo não sabias. Olha a diferença este ano. O assunto está a bombar e ainda bem. Tal como Cabo Delgado ano passado, há montes de assuntos assim, certo? Pronto, não sei se estão a perceber o que eu quero dizer, ou seja, tens de procurar ativamente informação sobre este tipo de cenários. Não estejas à espera de aparecer no telejornal ou no teu feed. Por falar em feed, essa é a segunda. Tens de procurar informação que desconfirma a tua. Porque só te vai apresentar informação baseada nos teus likes, interesses e tempos de visualização e etc. Por isso, se tens uma opinião sobre este assunto, pesquisa a opinião exatamente oposta. Isso ainda custa mais. Ok? Porque se tu achas... Pronto, nós vivemos numa bolha. Terceiro, fala sobre estas coisas. Okay? Vais ter de adaptar o teu discurso. Porque pessoas que pensam um bocadinho como tu, é muito fácil. E se calhar só falta o empurrão para darem a próxima coisa. Pessoas que pensam de forma oposta, tens de tentar perceber que tipo de identidade é que estão ativas, porque se é uma pessoa extremamente nacionalista, por exemplo, vai ser mais difícil perceber o impacto negativo que Portugal pode ter. Se é uma pessoa que adora a Europa, tem uma tatuagem a dizer com as estrelinhas todas, vai ser muito difícil perceber o impacto negativo que a Europa tem nos campos. Então tens de primeiro validar essa coisa, validar o lado positivo da Europa, validar o lado positivo de Portugal. Tens medo que os refugiados venham para cá, claro, eu entendo, porque tens medo que. Porque é mesmo verdade, as pessoas têm medo que fiquem sem emprego, fiquemos com menos recursos. É o viés de soma zero. Como se houvesse um bolo e eles vêm tirar uma fatia, fica menos para nós. Isto é um viés mental. E não adianta tu só dares informação, porque estás a bater contra um esquema, contra um conceito e a informação não vai entrar. Pronto, dicas mais práticas. Procura grupos de ativismo que estão a fazer a mesma coisa que tu fazes, porque isso é importante, muito importante. Acho que quanto mais a sociedade civil se mobilizar, melhores resultados nós temos. Percebes? E tanta coisa que foi conquistada pela sociedade civil que, não é? Só o facto das mulheres votarem, ou sei lá, não haver mais escravatura, ou sei lá, tanta coisa que eu nem consigo falar agora. Mas ativismo também pode ser online. Sites como a Avaz, a Amnistia Internacional têm petições e têm resultados demonstrados. Pode mesmo ser eficaz. Se queres ir para o terreno, por mais surpreendente que te pareça, há mais opções do que aquilo que tu achas e são necessários mais perfis do que aquilo que tu imaginas. Ou seja, nem todas as experiências são como estas que eu estou a contar. Uma pessoa que foi para o campo de Mória, mas trabalhou na logística, no armazém,
Tive uma experiência totalmente diferente de mim, que trabalhei à noite no campo, na clínica emergencista. Mesmo dentro da própria Planet, da própria organização com que eu fui, há uma equipa psicossocial que só trabalha de dia e que dá aulas de inglês aos miúdos e aulas de mindfulness, não sei o quê. A experiência... Mas não é só para médicos também, desculpa, está interromper. Não é só para Exato. médicos, não é só para. Não é só para médicos, não é sempre aquele drama de mortes e feridos à tua frente. Há pessoal de finanças, de recursos humanos, assistentes sociais, professores, pessoal que não é diferenciado, mas que fala inglês e tem boas capacidades de comunicação, pode fazer voluntariado, a gerir a fila, por exemplo, que é super difícil. Pronto, há perfil para toda a gente, mas tens de escolher bem a organização com que tu vais e perceber. Mas isso é tão variável que é difícil eu encontrar aqui uma forma de esquematizar. Mas há organizações que procuram avaliar o impacto, porque há umas que nem procuram. Há umas que avaliam necessidades, há outras que nem sequer avaliam. Havia organizações no Ciclone que chegavam, tiravam uma foto e vazavam, só para ter donativos. Ou seja, há corrupção. Por isso, há organizações que têm mecanismos de controle de corrupção e assédio sexual e muitas coisas, e há outras que não. Há organizações que são locais. Tu podes fazer voluntariado com um grupo do bairro da capital da Bolívia, que é feito pelos próprios residentes, mas usam os voluntários estrangeiros para a agenda que têm. Pronto, que tem uma validade sistémica, para dizer aqui um palavrão, que eu quero dizer com isto é que tem uma aceitação e uma eficácia muito superior do que alguém que vem de fora. Mais coisas. Depois coisas simples que têm mais a ver com o ativismo de consumo, mas que realmente fazem, e às vezes penso nisso, não é? Por exemplo, tu foste trabalhar para um campo de refugiados no Bangladesh e compras roupas na marca X, certo? Estás a fomentar uma economia que não tem direitos de trabalhadores, a aumentar a corrida para o fundo, que é o fenómeno que existe hoje em dia, que é quanto mais barata for a mão de obra num país, mais investimento esse país vai ter. Sei lá, se tu compras num comércio justo, diminuis as probabilidades disso acontecer, por exemplo. Pronto, e há aplicações em relação às roupas, por exemplo, que já classificam as roupas de acordo com direitos de trabalhadores, animais e ambiente. Que se calhar devia ser assim que a gente compra roupa, em vez de ser se me fica bem quanto custa. Foi um bocado moralista este último comentário, peço desculpa, mas era só uma sugestão. Não, mas é totalmente verdade e nós não pensamos nisso, não é? Quer dizer, ou se calhar pensamos, mas é mais barato, é mais fácil. Exato. E vamos ficar com aquilo que... Exatamente. Eu acho que também nunca ninguém te disse, não é? Nunca ninguém me disse que eu tinha o poder de mudar as coisas como sociedade civil. Percebes? Nunca ninguém me disse, olha, se tu... Nós formamos o Humans Before Borders. E eu não fazia a menor ideia, não é? Que a gente conseguia isto que tem conseguido. E é super difícil. É muito mais difícil que, na minha opinião, isto para mim, pessoalmente, que a intervenção humanitária. Lá está, a intervenção humanitária eu vejo. Salvei esta vida, ou esta pessoa está muito melhor, sei lá, pronto. No ativismo, não. Estás aqui nos Aliados, ou estás em Coimbra, ou estás na Guarda, ou estás só à frente do teu computador e não dá aquela pica. E isso é difícil fazer essa ligação. É mesmo difícil, mas ela existe. E existe quando tu compras uma peça de roupa também. Só está tão diluída que tu não a vês. Então, eu vou-me calar. Não, e se calhar para finalizar, pronto, acabávamos por te perguntar se tinhas alguma mensagem que quisesses deixar para quem nos possa também estar a ouvir e que possa até ter interesse em integrar alguma das equipas de intervenção que existam e que estejam no terreno. Tenho muitas. A primeira e a mais fácil é mandem uma mensagem pelas redes sociais, pessoal, que assim é mais fácil. Porque eu não sei se tu queres fazer ativismo, se queres ir para o terreno. Se queres ir para o terreno não sei quanto tempo, se queres fazer profissão disso ou se queres só fazer voluntariado, isso muda completamente as minhas dicas, não é? E eu não me importo, até parece que eu tinha me importado, mas não é isso que eu quero dizer. Isso é essencial, é isso que eu quero dizer. Para o que eu quero mudar as coisas no terreno, certo? Preciso de vocês. Quer seja a tua meia hora por dia depois da aula de Zumba, quer seja a tua carreira que vais fazer em Médicos Sem Fronteiras, quer seja o grupo de ativismo que vais formar por causa do clima, ok? Isso tem impacto. A justiça climática tem impacto nas vidas que eu depois vou tentar
ajudar nas minhas missões, porque normalmente os países onde eu vou fazer missões são tendencialmente os mais pobres, são tendencialmente os mais afetados pelas alterações climáticas. Valeu. Desculpa. Bom, é chegado o momento da nossa rubrica. Eu sei que já foi lançada uma sugestão, mas para quem nos está a acompanhar, Raul, Sim. tens mais alguma sugestão? Queres voltar a repetir qual foi a sugestão que disseste há pouco? Tenho bué de sugestões. Primeiro adorei o teu bom género. Cala-te que temos aqui vidas. Há vida para além dos teus de mané. Eu digo, bom, jovem, vamos avançar. Bem. Tem várias. Eu acho que isto é um tico vocal. Exato. Estou sempre, bom. Foi a única vez que disseste agora. Bom, já não te posso ouvir e pronto. Estou a ficar com fome. Tenho vários. Não sei se querem que dê dicas mais para psicólogos ou... Sim, na verdade mais para estudantes de psicologia, mas eu suponho que vamos ter imensas audições, visualizações, portanto é para toda a gente. Pá, um livro que eu acho... Desculpa ter começado por a frase, mas pronto. É só para Não, dar é tipo aquela... bom. Exato. Devia ter começado assim. Bom, um livro que eu acho... Eu não vou dizer essencial, mas eu acho que chama-se The Divide, do Jason Hickel, que é... Não sei do que não é? 2017. Ele é um economista antropólogo, é assim que ele se chama. E é tipo... para mim acho que é a base de tudo, porque contraria a narrativa do desenvolvimento, ou seja, que os países ricos é que andam a tentar ajudar os países pobres através da ajuda que lhes... Por falar nisso, deixa-me fazer aqui publicidade. Hoje vai sair o primeiro episódio do meu vlog, não sei se chama vlog, mas tipo, um canal em que eu falo destas coisas. Eu agora lembrei-me porque esta frase comecei exatamente por aqui, ok? Agora não vou estar aqui a falar muito, se não te vais dizer outro bom, mas resumindo, há muito mais dinheiro a fluir dos países pobres para os ricos do que dos ricos para os pobres. E acho que tens de partir por este tipo de intervenção com isso na tua cabeça. Ok? O que é mais importante nem é a caridade, é a justiça. Percebes? Ou seja, não sei se vocês estão a perceber o que eu quero dizer. Ou seja, tu não vais fazer uma missão salvar lá as pessoas porque tem algum tipo de condições internas que não permitem, não sei o quê, quando se calhar devia ter começado pelas minhas roupas, certo? Ou pelas guitarras e onde é que eu as comprei. É porque isto para mim é super básico. Quando sejas psicólogo, és cidadão. E não precisas... Eu nunca votei na minha vida antes de ir para a primeira missão humanitária. Porque ainda hoje, se me disseres a palavra política, eu penso, corrupção, busca de poder, jogos... Não percebo como é que é a palavra arena política que leva mesmo para a estratégia quando o objetivo devia ser aumentar o bem-estar. Isto ainda tudo me faz confusão. Mas o facto é que tem de ser numa outra... Eu não consigo aumentar as taxas, diminuir as taxas de mortalidade infantil na Guiné sem ser com uma intervenção política. Quando digo política não é partidária, é eu... Pronto, falar sobre isso. Obrigado por perceberes. Pronto. Este livro fala sobre isso. Ele também era trabalhador humanitário. E fez a incrível pergunta de como é que já temos intervenções desde os anos 70 e o número de pessoas com fome e pessoas abaixo da linha da pobreza está a aumentar. Pronto. Mais livros. Para psicologia, o How Emotions Are Made, aquele que eu disse há pouco, é incrível. Para mim é incrível. E ajudou-me mesmo muito, porque eu estou exposto a várias culturas, se calhar. Pronto. Agora estou a pensar nisso, se calhar para quem não é tão fixe. Outro chama-se Against Empathy, do Paul Bloom, e é sobre as consequências negativas da empatia, que também nunca falamos sobre isto, nem sequer nos... Um bom tema para um próximo episódio. Exato. E não queria ir ali buscar o livro, parece mal, mas já vi o título. Para ativismo, ok? Porque quando eu comecei a fazer ativismo, a minha primeira pergunta foi: mas isto resulta? Vou fazer uma manifestação para quê? Só para fazer barulho? Porque isso não me interessa. Eu quero resultados no terreno, não é? E então é uma revisão de 30 ou 40 anos de ativismo, com estratégias concretas, que se chama How We Win, do George Lackey. E depois eu tenho outro sobre a revisão de...
agora não estou a lembrar. Que também é um estilo de eficácia. Espera aí, vou só falar aqui um bocado enquanto procuro. É que não me lembro. Why Civil Resistance Works. Why Civil Resistance Works, de 2012, é assim um estudo de eficácia também de várias intervenções. E para além disso, tínhamos falado há bocado, mas só para também publicitar um bocadinho a tua música, porque não é? Também, já agora. Minha música, sim. Sim, não, eu vou dizer o que é que me está a ocorrer neste momento. Que é, sem dúvida, e eu já vi isto acontecer, que às vezes tem mais impacto de 3 minutos do que toda esta hora que estive aqui a falar. Não tenho a menor dúvida. Para já porque eu filmei nos sítios, portanto, tu vês as pessoas no campo de memória, vês as pessoas em Bissau, pronto. E vai sair da Índia, vais ver as pessoas na Índia. Por outro lado, eu quero sempre transmitir que 1000 vezes melhor era tu ouvires um guineense, um afegão ou um indiano e as canções que têm sobre isso, ok? E eu não percebo nada da mutilação genital feminina. Certo? Simplesmente impactou-me a mim, nem sequer estava a trabalhar com isso. E aquilo foi só o meu desabafo. Não sou ninguém para ser porta-bandeira, assim que se diz. Acho que é. Não sou ninguém para ser porta-bandeira contra a MGF. Ok? Vocês vão chegar ao fim deste episódio com 0 ouvintes. Não, estamos mesmo a chegar aqui ao fim. E não, foi sem dúvida aqui um episódio bastante informativo, bastante completo também, cheio de sugestões. Pronto, vamos acabar o ano assim, com uns quantos livros lidos ou por ler, portanto. E que acabou aqui por nos alertar também um bocadinho para a preocupação pelo outro, por esta importância pelo outro. Pronto, e desta forma também queríamos agradecer Raul pela partilha e pela flexibilidade, sobretudo, com que também expuseste o assunto. Pronto, para ti que nos estás a ouvir, esperamos que a discussão tenha sido do teu agrado. Sente-te à vontade para nos contactares ou até a Raul, pronto, entretanto, que se disponibilizou para tal. Esperamos que mantenhas comigo, a Bia e a Ana ao longo dos próximos episódios e que nos acompanhes pelas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, para que não percas as mais recentes novidades. Obrigada e até à próxima.